Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa realmente inovadora que está trazendo uma luz sobre como entender e, quem sabe, tratar a depressão. É uma história que começa com um problema que afeta o mundo todo, mas que nos leva direto para a atividade elétrica do nosso cérebro. Então, vamos lá explorar essa nova fronteira. Para a gente ter uma dimensão da importância dessa pesquisa, tudo começa com este número, 280 milhões. Essa é a estimativa de quantas pessoas no mundo vivem com um transtorno depressivo maior. A escala é assim, gigantesca. E claro, por trás desse número enorme existem as histórias de cada pessoa, né? A busca por um tratamento que funcione de verdade pode ser um caminho longo, bem desanimador e muitas vezes de tentativa e erro. E aqui tem um dado que mostra a profundidade desse desafio. Pensa só, cerca de 1/3, eu disse 1/3 de todas as pessoas que procuram tratamento para depressão são consideradas resistentes a ele. O que isso quer dizer na prática? Que para milhões de pessoas, os remédios e as terapias mais comuns simplesmente não funcionam como deveria, ou às vezes não funcionam de jeito nenhum. É exatamente essa lacuna no tratamento que os cientistas estão correndo para tentar preencher. E essa lacuna leva a gente para uma primeira grande questão. Por décadas, a teoria principal era do desequilíbrio bioquímico, sabe? Focada em neurotransmissores como a serotonina. Mas, poxa, se a história fosse só essa, por que tanta gente não melhora? Essa é a pergunta que move a pesquisa que a gente está vendo hoje. E a resposta, olha só que interessante, talvez não esteja só nas químicas cerebrais, mas sim no sistema imunológico dele. Então, vamos entrar numa ideia que está ganhando cada vez mais força. Essa tal conexão entre a inflamação crônica no cérebro e a depressão. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a ideia que a gente já conhece bem do desequilíbrio químico. Do outro, essa nova pista que sugere que para algumas pessoas o problema pode ser a neuroinflamação. É como se o sistema de defesa do cérebro ficasse ligado no máximo o tempo todo, sabe? E esse exagero acabasse causando danos que a gente sente como sintomas de depressão. E isso não é só teoria, não. Os dados mostram que quase 1/3 das pessoas com depressão têm mesmo níveis altos desses marcadores de inflamação no sangue. E o ponto-chave é que essa inflamação é mais comum justamente em quem? Naquelas pessoas que não respondem aos tratamentos padrão, a coisa que começa a conectar alguns pontos. Ok, então se a inflamação é uma pista importante, como é que se testa isso na prática? A pesquisa usou duas ferramentas principais para investigar essa conexão. A primeira ferramenta é a naltrexona em baixa dose, ou LDN. É um medicamento que em doses bem baixinhas parece que consegue dar uma acalmada nessas células de defesa do cérebro que estão superativas. A ideia era ver se, diminuindo a inflamação, os sintomas da depressão também melhoravam. A segunda ferramenta é o EEG, o eletroencefalograma. Pensa nele como se fosse um microfone para o cérebro, que permite a gente ouvir a atividade elétrica rolando lá dentro em tempo real. Os pesquisadores usaram o EEG para observar se o LDN estava de fato mudando o jeito que o cérebro estava funcionando. E é sempre legal lembrar que por trás de todos esses dados, de toda essa tecnologia, tem um esforço humano. Essa citação tirada dos agradecimentos da tese que nós estamos usando como base para esse trabalho, lembra a gente da dedicação e da paixão que movem a ciência, né? Certo. Então, depois de dar o tratamento e ouvir o cérebro com o EEG, o que será que eles descobriram? Olha, os resultados são realmente fascinantes. A primeira descoberta foi essa. O tratamento com LDN deixou uma marca clara, uma assinatura que dá para medir na atividade elétrica do cérebro.
Não foi uma mudança qualquer, aleatória. Foi um padrão bem específico. E esse gráfico aqui ilustra muito bem o grupo que recebeu LDN, mostra uma redução bem clara na potência gama, que é um tipo de onda cerebral de alta frequência ligada a uma atividade cerebral mais intensa. Já o grupo placebo não mostrou essa mudança. Isso é uma evidência bem objetiva de que o remédio estava, de fato, desacelerando certos circuitos do cérebro. E aqui vem o pulo do gato. Essa assinatura cerebral era nova, não se parecia com os efeitos dos antidepressivos que a gente já conhece. E isso é fundamental, porque sugere que o LDN pode estar funcionando por um caminho biológico totalmente diferente. Abre uma via completamente nova para o tratamento, uma que mira na inflamação em vez de focar só nos neurotransmissores. E a pesquisa conseguiu conectar todos os pontos de um jeito bem elegante. Níveis mais altos de inflamação estavam ligados a padrões bem específicos no EEG. E esses mesmos padrões de atividade cerebral batiam com os sintomas de depressão mais severos. É uma cadeia clara de evidências que liga a inflamação à experiência real da depressão. Tá, mas o que isso tudo significa para o futuro? A gente não está falando de uma cura mágica, mas de abrir uma porta para uma abordagem muito mais inteligente e personalizada. Então, a grande esperança aqui é que o EEG possa se tornar um biomarcador, ou seja, em vez de ficar adivinhando qual tratamento vai funcionar, um profissional poderia usar o exame de EEG para ver se um remédio anti-inflamatório está tendo o efeito esperado no cérebro, ou até para identificar logo de cara quem são os pacientes que têm esse tipo de depressão ligada à inflamação. É um passo enorme na direção da medicina de precisão. E a gente termina com essa pergunta que é muito poderosa. A ideia de que um dia a gente possa usar uma assinatura elétrica do cérebro de alguém para guiar o tratamento da depressão, bom, isso não é mais ficção científica, isso é o futuro que pesquisas como esta estão começando a construir uma visão de tratamento que não só alivia os sintomas, mas que está sintonizado com a biologia de cada pessoa. Fica aí o pensamento de hoje.